Bom dia a todos novamente, bem-vindos. Tem alunos aí no online? Não, os alunos não querem assistir, mas, gente, vamos que vamos. Ontem eu falei de alguns livros, e não adianta falar e não mostrar para vocês, né? Vocês aí que decidiram enveredar pela vida dos concursos públicos, direito constitucional, o mais indicado para concurso hoje é o Pedro Lenza, tá? Esse aqui é 2019. 2021 ele está um pouquinho ainda mais grosso, porque tem as decisões recentes do STF. E por que o Pedro Lenza ele é indicado? Além dele trazer uma gama de pensamento de outros doutrinadores constitucionais, ele traz, ao final, os exercícios que caíram. E ainda, quem compra o seu livro, tem o QR Code, que basta você acessar, e você pode assistir todas as principais aulas com ele, online. Eu gosto muito do Pedro Lenza. Pedro Lenza, para mim, é uma das pessoas mais humildes que se tem no direito, pelo conhecimento que ele tem. Esses professores de mestrado, doutorado, amam criticá-lo. Eu vejo isso porque eu estou fazendo mestrado. Ah, mas porque ele trata os alunos como se fosse criança, vai lá e pinta e tudo mais. Mas é justamente para que você lembre na hora da prova. E ele é voltado para concurso, para a OAB, ele não tem problema nenhum em falar nisso, embora ele seja um estudioso do direito constitucional. Gosto bastante, tá bom? Dele é acessível. A linguagem do Pedro Lenza é acessível. E hoje está na promoção, eu até fui pesquisar o de 2021, mas está quase R$200. E no ZLibrary tem o 2021, caso vocês queiram baixar, tá? Como eu falei, não diferente, Natália Masson, essa mineirinha, que também escreve muito bem, e o dela tem um diferencial que eu amo, justamente para quando? Porque, gente, quando sai o edital, o tempo para a prova é muito curto, e vocês têm muito conteúdo para estudar. Vocês não terão só direito constitucional, só direito administrativo, vocês terão outras matérias. O que ela faz? Ela tem um quadro sinótico ao final de cada capítulo. E esse quadro sinótico dela é um resumo maravilhoso. Eu, que gosto de utilizar todo tipo da minha memória, o que eu faço? Esse quadro sinótico dela está tudo no meu caderno. Porque eu gosto de escrever, que é uma maneira que eu tenho para eu lembrar. Aí vocês utilizam as técnicas que vocês gostarem, tá bom? Natália Masson, isso aqui eu só trouxe os principais para concurso. Constituição Federal para concursos, que eu falei, do Marcelo Novelino do Dirley. É a Constituição comentada, artigo por artigo, do preâmbulo ao artigo 250. E mais, posicionamento do STF e exercícios, tá? Também, esses aqui são dois. Eu não achei o tomo 17, eu devo ter emprestado para algum aluno, que deve estar fazendo OAB, que eu utilizei ontem, do Juliano Taveira e do Olavo Augusto. Muito, muito boa, embora receba o nome de sinopse, né, que significa resumo, é muito bom, não só para concurso, mas para entender o direito constitucional, tá bom? Fica aí a dica para vocês. Ontem, rapidinho, nós vimos o quê? Uma teoria geral do Estado, que é o Estado, os elementos do Estado. Adentramos na teoria da Constituição. Em teoria da Constituição, nós vimos o quê? Concepções de Constituição. Vimos que tem o sentido sociológico do Ferdinand Lassalle, o sentido político do Carl Schmitt, o sentido jurídico aí do Hans Kelsen, e ainda o sentido culturalista, ou concepção culturalista, que diz que uma Constituição é uma Constituição total, que é uma mistura de todos esses sentidos. Além disso, nós adentramos a árdua tarefa de classificar o quê? A Constituição. E aí nós vimos, dentre inúmeros critérios, quanto à origem, quanto à alterabilidade, quanto ao modo de elaboração, quanto ao conteúdo, quanto à forma, dentre outros. Certo? Existe uma classificação que é tão, mas tão importante, que os constitucionalistas vão trazer em capítulo apartado.
mas ainda é uma classificação, em relação à aplicabilidade das normas constitucionais. E quem fez isso, primeiramente no Brasil, e depois ele foi copiado, tanto é que ele é citado em todos os livros de direito constitucional, é o professor José Afonso da Silva. E professor José Afonso da Silva vai dizer que as normas constitucionais, elas poderão ter 3 tipos de eficácia. Elas poderão ser de eficácia plena, de eficácia contida e ainda de eficácia o quê? Limitada. Então, se atentem a isso. Na realidade, versa-se sobre uma nova classificação, que é a aplicabilidade das normas constitucionais. Quem faz essa classificação é o professor José Afonso da Silva. Se você... Ah, tá. Pronto? Imagina. Se você estudar direito constitucional no Brasil e você não ouvir falar em José Afonso da Silva, é porque você não estudou direito constitucional. Ele, né, professor aposentado da USP, tem aí, né, a sua linhagem no direito constitucional. Tanto é que quem o substituiu na prova para ser o professor de constitucional foi seu filho, Luiz Virgílio da Silva. E aí continua, né? E o Luiz Virgílio, também mestrado e doutorado na Alemanha. E aí desponta atualmente no cenário jurídico, tá? Então, o professor José Afonso da Silva, ele vai dizer que essa aplicabilidade pode se dar de 3 maneiras. Que é as normas que terão eficácia plena, haverá outras normas que terão eficácia contida e outras normas que terão eficácia limitada. Essa é a classificação do professor José Afonso da Silva. Em relação a quê? Em relação à eficácia. Existem normas que desde 5 de outubro de 1988 estão em pleno vigor. Têm todos os seus efeitos. Contudo, infelizmente, existem normas que ainda não foram regulamentadas. Por exemplo, se você pegar o artigo 7º da Constituição, o inciso 1, que versa sobre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, vocês vão ver que o inciso 1 previu que, por meio de lei complementar, será regulamentada a despedida arbitrária do trabalhador. Até hoje não existe regulamentação. Por isso que o empregador pode olhar para a minha cara, não indo com a minha cara, me manda embora, sem justo motivo. Basta pagar a indenização do FGTS, eu empregada, que está tudo resolvido. Ou seja, eu não tenho mais garantia nenhuma no meu emprego. Não tenho. O que eu tenho direito é essa indenização. E por quê? Porque, infelizmente, essa norma não é de eficácia plena. É uma norma de eficácia limitada, que precisa-se do quê? Que venha a norma regulamentadora para que ela produza seus efeitos. Mas existe outra norma que é de eficácia contida. E o exemplo clássico dessa norma de eficácia contida é... Não tomo café, Robert. Obrigada. É justamente o que nos diz respeito nós do direito. Por quê? O artigo 5º, inciso 13,
versa sobre a liberdade de profissão. Está lá. Liberdade de profissão, liberdade de ofício. Porém, se existir uma lei que restrinja, a lei prevalecerá. E é o que acontece. Nós temos a lei, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz que, para ser advogado, precisa-se passar no exame da ordem. Ou seja, lá a norma constitucional, ela nasce sim com eficácia, né? Podemos dizer assim, total. Porém, ela pode ser o quê? Restringida. E essa norma, então, é chamada de eficácia contida. Eficácia contida. Vejam aqui no material de vocês. Está aqui. Quanto à aplicabilidade, o professor José Afonso da Silva classifica as normas constitucionais em de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. Eficácia plena são aquelas dotadas de efeitos imediatos, ou seja, não precisa de regulamentação, diretos, não há necessidade que se crie uma lei, e ainda integrais. Então, essas são as características de uma norma de eficácia plena. Quais? Os efeitos são imediatos, ou seja, desde 5 de outubro de 1988. Exemplo, direito à vida. E vocês bem sabem que o direito à vida não é absoluto. Se o direito à vida fosse absoluto, não tinha previsão como exceção da pena de morte no caso de guerra declarada. Mas tem efeitos imediatos. Direito à igualdade. Então, os efeitos são imediatos, diretos. Por que diretos? Não precisa de leis infraconstitucionais, ou seja, de uma lei ordinária, de uma lei complementar, para que possa produzir seus efeitos. E ainda, integrais. Integrais. Ok? Já o de eficácia, as normas de eficácia contida, elas também têm efeitos imediatos, elas também têm efeitos diretos, mas possivelmente não integral, porque elas ainda podem ser integradas por uma lei infraconstitucional. Porém, enquanto não existir essa lei infraconstitucional, vigora o texto constitucional. Como assim, professora? Existem inúmeras profissões que não precisam ter exame de proficiência. Hoje no Brasil são duas: direito e contabilidade. Medicina não precisa. Medicina basta você formar no Brasil para você tirar o seu CRM. Se formou hoje, você pode ir amanhã procurar, que é, né, o conselho, para você obter o seu CRM. A grande questão são aqueles que estão formando no estrangeiro, que aí eles têm de passar pela prova de validação, que é o Revalida. Mas eles não precisam passar por exame de proficiência. Ainda, como é uma norma de eficácia contida, se porventura vier a existir uma lei dizendo que eles precisam passar por esse exame, eles terão de passar por esse exame. Tanto é assim que, para ser médico, se tem de ter o CRM. Não basta você formar e amanhã você começar a sua profissão. Hoje, o critério é que você obtenha o CRM. Mas pode ser que depois tenha a prova de proficiência para qualquer profissão. Existem profissões que ainda não são regulamentadas, que estão sendo aos poucos, né? Biomedicina está entrando, outras, né, principalmente no campo tecnológico. Mas pode restringir a atuação? Pode. Justamente porque é uma norma de eficácia contida.
eis a questão. Olha a discussão que também pode cair na prova de vocês. O nosso STF, ele é muito, mas muito contraditório. Porque foi o STF, quando então, né, foram lá, bateram as portas do STF, que decidiu que é constitucional a exigência do exame da ordem. E aí tem toda a fundamentação, porque vai trabalhar com a vida alheia, por causa disso, por causa daquilo. Ótimo, maravilhoso. O próprio STF vem e decide que, para a carreira de jornalista, sequer precisa de formação superior. Gente, um jornalista pode produzir um estrago bem maior do que um advogado. Imagine um jornalista, seja falando, seja escrevendo, que vem lá e faça algo contra você. E aí eu quero que vocês tomem cuidado com uma palavrinha. Por quê? Porque ele vai, gente, não sei se vocês se lembram, uma época, aí um dono de uma escola particular, não aqui, foi acusado de abuso sexual, saiu na mídia, a escola dele acabou. Anos depois, 8 anos depois, inocente. Vingança de uma mãe contra ele por causa de mensalidades. E essa notícia fora veiculada na imprensa por um jornalista respeitado e por isso que ganhou a notoriedade, e aí? Ah, mas cabe indenização, tem a responsabilidade civil. Jamais a vida desse senhor será a mesma. À época, a esposa separou dele, os filhos. Né? É muita coisa. E aí que eu quero que vocês tomem cuidado, gente. Tem uma palavrinha que tem de ser extirpada do dicionário, que hoje causa muita polêmica. Denegrir. O que significa denegrir? Eu vou denegrir a sua imagem. Eu vou macular, eu vou estragar a sua imagem. Seu nome, por favor? Heber. E o seu? Inarta. Inarca. Ó, Heber e Inarca. Eu falei mal de vocês, eu denegri a imagem de vocês. Cuidado. Hoje, justamente pelo, não só politicamente correto, mas fazendo, né, uma revisão, uma justiça, o que é denegrir? Tornar-se negro. Era aquela coisa de antigamente, isso é coisa de preto, isso é coisa de negro, de fazer mal feito. Vem lá da escravidão. Tanto é que, né, se você for utilizar essa palavra, principalmente se cair em prova dissertativa, evite utilizá-lo. Coloca mácula, nódoa, mancha, tá bom? Mas tentem não utilizar a palavra denegrir. Voltando então, de eficácia contida tem sim efeitos, toma cuidado, imediatos, diretos, mas não integral. Pode ser que a palavra não é condicionado. Porque se fosse condicionado, deveria ter para começar. Você pode começar. Mas aí vem a lei e restringe. Pode ser que restringível. É essa a palavra. Que vai... É a limitada que é condicionada à lei. Que tem a lei. A contida não precisa da lei. Mas se a lei vier a existir, ela restringe o seu direito. Porque você tem o direito à profissão, ao ofício. Só que aí vem as leis disciplinando. Não basta para você ser advogado, você fazer direito. Você tem que passar no exame de proficiência, bem como para ser contador. E quem é que vai restringir? Está aí no material de vocês. Veja. Ó,
São normas que têm aplicabilidade imediata, direta, mas possivelmente não integral. As normas de eficácia contida são restritas por lei, por outras normas constitucionais ou por conceitos éticos jurídicos. Então, venha comigo. Vou apagar aqui para dar espaço. Quem é que pode restringir essa norma de eficácia contida, que é uma norma constitucional? A lei, a própria norma constitucional, e ainda não é princípios, são conceitos. Deixa eu ver. Conceitos éticos jurídicos. São esses três que podem restringir. E eu trouxe no material de vocês aqui cada um dos exemplos. Por exemplo, a restrição por lei. O exemplo clássico de norma de eficácia contida é o artigo 5º, inciso 13, como já falei para vocês. Vejam bem, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Se fosse até aqui, ponto, seria uma norma de eficácia plena. Mas não, tem uma vírgula. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, se existir uma lei estabelecendo as qualificações profissionais, terá de respeitar a lei. Então, a lei restringe o alcance do quê? Dessa liberdade de profissão. Por isso, ela é de eficácia contida. Porque pode ter, e aí você vê inúmeras profissões surgindo, vão surgindo. Mas aí a lei pode vir o quê? E restringir, certo? Quem mais que pode restringir? A própria norma constitucional. Nós temos direitos e garantias individuais consagrados na própria Constituição. E vocês vão ver comigo os principais no artigo 5º, o famoso artigo 5º da Constituição. Mas a própria Constituição restringe esses direitos. Por exemplo, o artigo 139, que trata de um caso de exceção, que é o estado de sítio, caso ele seja decretado, alguns dos nossos direitos serão o quê? Restringidos. E serão restringidos por quem? Por uma norma constitucional, que será a decretação do estado de sítio. Inclusive, coloquei para vocês no material o exemplo, é o artigo 139. Na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, inciso 1, só poderão ser tomados contra as pessoas seguinte medida, ou seja, obrigação de permanência em localidade determinada. Por quê que essa norma é de eficácia contida? Porque nós temos liberdade de locomoção em tempo de paz no território nacional. Ir e vir para nós é livre. Eu posso pegar, sair daqui, ir para outro lugar, para outra cidade, para outro estado, sem problema algum. Mas na decretação de estado de sítio, pode ser restringido? Pode. E você pode permanecer em localidade determinada. É o que está acontecendo o quê? Não estamos em estado de sítio, mas estamos em estado de calamidade pública. E por isso que nós obedecemos, por isso que nós ficamos em casa, quando for determinado, porque é uma norma de eficácia contida. E aí muitos debatendo que era inconstitucional, porque não leram a Constituição, porque lá em calamidade pública também há essa determinação, tá bom? Dentre outras, né? Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ou seja, pode ser quebrada, a depender de quem você seja. Suspensão da liberdade, o quê? De reunião, justamente para que se não tenha aglomeração. Busca e apreensão em domicílio. Intervenção nas empresas de serviços públicos e ainda requisição de bens. Pode, pode. Porque a própria Constituição permite. Pode falar, Hebe.
Isso. Nenhum direito é absoluto. Nenhum direito. O direito mais importante nosso, não estou dizendo que é absoluto, mas o mais importante de todos é a vida. Nós precisamos ter vida para gozar dos demais, certo? Nem o direito à vida é absoluto, gente. Se o direito à vida fosse absoluto, não haveria as possibilidades de aborto legal. Não haveria a possibilidade no direito penal, que vocês devem ter estudado, de legítima defesa. Então, por que tanta discussão em relação a essa liberdade? Ah, mas por que nós temos outra liberdade, liberdade econômica? Mas será que a liberdade econômica, e aí fazendo aquele juízo, né, de proporcionalidade, é mais importante do que a sua vida? Né? Mas deu para entender, né? Que as normas constitucionais podem restringir, as próprias normas constitucionais. E ainda nós temos conceitos éticos jurídicos, como, por exemplo, o artigo 5º, aqui só trago os exemplos clássicos, que caem na prova. Do inciso 25 da Constituição, que trata-se da requisição administrativa. Vocês já tiveram direito administrativo? Quem foi o professor? Cleide? Ah, eu não a conheço. Mas talvez ela tenha trabalhado isso com vocês. Existe, olha aqui, no caso de iminente perigo público. O que é iminente perigo público? Professora, iminente perigo público, o que aconteceu em Brumadinho? O que aconteceu em Mariana? O que está acontecendo agora novamente, infelizmente, em Minas Gerais com as enchentes? No Pará, em Tocantins, no Espírito Santo. Só que não tem, gente, um conceito próprio, definido. Mas olha o que acontece. No caso de eminente perigo público, é um conceito ético-jurídico. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular. Ou seja, tão perigo público, você tem uma propriedade, ele pode, inclusive para colocar os equipamentos, os bombeiros, claro que pode. Assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, só terá indenização depois se ainda houver dano. Mas aqui que está, restringe. Restringe qual direito aqui, gente? De propriedade e também do domicílio. Porque diz o inciso 11 que a casa é asilo inviolável. Entenderam? Ok. Agora, a queridinha das provas não é a de eficácia plena, não é a de eficácia contida. É justamente, posso apagar? Já copiaram? Então, tá bom. Exatamente. Eficácia e AP. Gente, eu achei que os alunos viriam, alguns trabalham, né? Então, mas se a turma não confirmasse, eu ia desmarcar, para mim não tinha problema. Pois é, o grupo falou. Ah, mas fica muito cansativo para o professor e para... Uhum. Gente, isso aqui, isso que eu estou dando agora, e o nosso próximo assunto, por quê? Porque isso aqui, não basta você ler a lei seca. Isso aqui você tem que ter teoria. Porque depois que começa, vocês vão pegar o edital, outra coisa que eu não falei para vocês. Saiu o edital hoje. Só estuda o que está no edital. Não estuda além do edital. Então, está lá.
teoria da Constituição, só concepção e só aplicabilidade, vai só nisso. Ué, mas eu vi classificação, não pediu, não vai ver classificação. E outra coisa, os títulos que eu vou mostrar hoje para vocês, né, quem já fez direito tem maior facilidade, mas eu vou mostrar, ó, isso aqui é o preâmbulo, isso aqui, está lá no edital de vocês, dos princípios fundamentais, então o artigo 1º ao artigo 4º, dos poderes, e ainda fala, os editais, eles são claros, do poder legislativo, ele só vai querer o quê? As casas, só vai querer isso, só estuda o que está no edital, tá? Vamos lá. Eficácia limitada. O nosso poder constituinte originário não trouxe todas as normas de eficácia plena ou de eficácia contida. Existem algumas normas constitucionais que, para produzirem efeitos, precisam de outras normas regulamentadoras. Ou por intermédio de uma lei ordinária, ou por intermédio de uma lei complementar, ou por intermédio de um outro tipo legislativo. Mas necessitam. Por exemplo, na área trabalhista, foi previsto, desde 88, o aviso prévio de, no mínimo, 30 dias, podendo ser regulamentado. Essa regulamentação só veio em 2011. Outro exemplo, que não veio até hoje, está lá, desde 88, porque os nossos legisladores não encontram tempo. Porque eles trabalham muito, né? Está previsto lá, que os servidores públicos têm direito à greve. Foi previsto da iniciativa privada, no artigo 9º, e foi previsto a greve dos servidores públicos no artigo 37, em um dos seus incisos. Da iniciativa privada tem a regulamentação desde 1989, um ano depois da Constituição. Dos servidores públicos, até hoje, o Congresso Nacional não encontrou tempo para fazer. Mas, professora, servidor público faz greve? Faz. Antes, a revelia da lei, porque não existia. Hoje faz com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi um mandado de injunção, e o Supremo decidiu da seguinte maneira: enquanto não existir a lei de greve dos servidores públicos, eles poderão utilizar-se da lei da greve dos servidores da iniciativa privada. E assim está. E até agora não fizeram lei. E está lá, mediante lei. Se quer ver uma que é de eficácia limitada, que eu até falei para os alunos que eu dou mão à palmatória, que não vai existir, vocês tiveram direito tributário. E um dos impostos da União é um imposto chamado Imposto sobre Grandes Fortunas, que é mediante lei complementar. Não existe até hoje. Está aí a discussão. O Brasil está no buraco, sim. Mas os ricos, cada dia mais ricos, ganhando aí milhões, bilhões. Vai existir essa lei? Possivelmente não. Por quê? Porque, primeiro, ela é de eficácia limitada. Segundo, exige-se lei complementar, não é nem lei ordinária. É lei complementar que requer maioria absoluta. Terceiro, quem é que está no Congresso, gente? São as pessoas mais ricas do Brasil. Tomemos como exemplo nossos senadores. Era Blairo Maggi. Você acha que Blairo Maggi vai chegar lá e falar, gente, eu estou com o projeto de lei aqui hoje para o imposto sobre grande fortuna. Eu quero pagar? Óbvio que não. Acha que Jaime Campos vai fazer isso? Não vai. Né? E está lá, que é por meio de lei complementar, e é da União. Pode o Estado fazer? Não, vai ser o quê? Inconstitucional. Então, tome cuidado. As normas de eficácia limitada não quer dizer que ela não produz nenhum efeito. Produz. Só que o efeito não é imediato, é mediato, porque precisa dessa lei. Não é direto, é indireto. E é reduzida. Por que reduzida? Porque algum efeito ela produz, que a gente chama de efeito negativo.
Não pode, por exemplo, esse imposto sobre grandes fortunas ser criado por meio de medidas provisórias, porque está lá que a Constituição exige lei complementar. Então, algum efeito produz. O efeito de não ser contra. Cuidado com isso, né? Prova de magistratura, que é uma prova mais, né, de envergadura, eles gostam disso. Eu coloco aqui no material de vocês. Vejamos. Eficácia limitada. São de aplicabilidade imediata, indireta e reduzida. Imediata. Produz efeito somente depois da regulamentação por lei. Indireta. Depende da norma regulamentadora. Reduzida. Com a promulgação da Constituição... é meramente negativa. Como assim? Negativa no sentido de não fazer coisa contra. Não pode. O imposto sobre grandes fortunas é vir, por exemplo, por medida provisória ou por lei ordinária, a não ser que passe por emenda. Porque está lá, produz efeito, nem que seja negativo. Você não pode ser contrário. Está lá a previsão, no artigo 7º, inciso 1, que haverá uma lei que regulamentará a despedida arbitrária. Não pode suprimir isso, porque a Constituição previu. Certo? E o mais interessante é que essas normas de eficácia limitada, elas possuem duas espécies. São, segundo professor José Afonso da Silva, as definidoras de princípios institutivos e as definidoras de princípios programáticos. Vocês têm aulas gravadas para assistir em casa ou não? Essa aqui fica gravada? Ah, tá. Eu estava preocupada com os alunos que não estavam assistindo. Ai, que legal. Então, vocês podem rever, né? Porque aqui no LAC tem o professor presencial e o professor que grava, né? Do EAD. Eu sou do presencial. Detesto essa coisa de gravação. E o que eu diga. Posicionamento para todo lado, aí vem STF, vem TST, entendendo totalmente diferente do STF. Tá lindo. O que são normas de eficácia limitada, definidora de princípios institutivos? Gente, quando vocês se depararem com essa expressão, institutivos, vocês vão lembrar de instituição, de órgãos, de entidades. Vocês já estudaram direito administrativo? Eu vou aproveitar aqui a lousa, gente, rapidinho. Vocês já viram, olha só, que a administração pública direta é ADM, né? Senão, pública direta, é composta pelos entes federativos, certo? União, estados, Distrito Federal e municípios. Estes alçados pela Constituição de 88, a categoria de entes federativos. Tá bom. A União, o Estado, o Distrito Federal e o município, que são pessoas jurídicas de direito público interno, para o bom desempenho dessa atividade administrativa,
ele precisa se desconcentrar na mesma pessoa. E quando ele se desconcentra na mesma pessoa, cria-se o quê? Órgãos. Tanto é, gente, que órgãos não têm personalidade jurídica. Não tem. Vocês estão aí querendo ser faz. A personalidade é do Estado de Mato Grosso, certo? Esses órgãos, quando são previstos a criação de um órgão, seja da União, seja do Estado, seja do Poder Executivo, seja do Poder Legislativo, seja do Poder Judiciário, são normas definidoras de princípios institutivos. Como foi prevista a organização do quê? Do Ministério Público, a criação e a organização de cargos, o quê? Na Defensoria Pública, a instalação do quê? De ministérios. Isso que é norma de eficácia limitada, o quê? De princípios institutivos. Lembra? Instituição. Mas nós não temos só órgãos. Vocês sabem que a administração pública direta, que ela pode se descentralizar. Descentralizar. E ao descentralizar, ela vai criar o quê? A administração pública indireta. E aqui nós temos autarquias, fundações e as empresas, né, empresas públicas e de economia mista. Quando se descentraliza, cria-se novas pessoas jurídicas. Novas pessoas jurídicas. Exemplo de autarquia, INSS. Exemplo de fundação. Fundação Universidade de Mato Grosso. Exemplo de empresa pública, Correios. Exemplo de empresa, de Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil. Então, aqui eles são entidades. Por que são entidades? Porque tem personalidade jurídica. Mesmo essas entidades podem criar órgãos? Claro que pode. Olha o INSS, tanto órgãos aí, agências espalhadas pela cidade. Então, essas entidades e esses órgãos, tanto faz serem da administração direta como da administração indireta, de qualquer dos poderes, judiciário, legislativo, executivo, se for de princípios institutivos, ou seja, de criação, de modificação de órgãos, de entidades, que são. Por isso é que normas definidoras de princípios institutivos, entre parênteses, organizativos, que é no sentido de organização, de aparelhar a administração pública, ou ainda orgânicos, no sentido de órgão. Vocês não erram mais questão. Porque vai aparecer assim, que criará-se defensorias públicas, criará-se territórios. Vocês sabem que não existe territórios no Brasil, na atualidade. Já existiu. Mas poderão ser criados? Poderão, mediante lei complementar. Olha aí, criação de territórios mediante lei complementar. Norma de eficácia limitada, porque precisa da lei complementar. De que tipo? Princípios institutivos, princípios programáticos. Princípios institutivos. Até porque, se os territórios forem criados, eles serão autarquias da União. Por isso que vocês têm de entrelaçar o quê? Os direitos. Direito é uno. Estudar o direito constitucional com direito administrativo englobado. Tá? Entenderam? Em contrapartida, nós temos normas de eficácia limitada, que são definidoras de princípios programáticos, criação de programas. Exemplo clássico, artigo 3º da nossa Constituição, em que estão o quê? Os objetivos da República Federativa do Brasil. Reduzir a pobreza e a marginalização. Outros princípios programáticos, que princípios programáticos da saúde, por intermédio do SUS, ou ainda na educação, por intermédio de incentivos, seja federal, seja estadual, que se dá por intermédio de lei. Mas aqui é para programas.
Em programas, vocês lembram de ação, não de órgãos, não de entidades, não de instituição, mas sim o direito em si sendo implementado. Ok? Dessa maneira, vocês não erram mais. Pode falar, Éder. Eu vou trabalhar isso com vocês na próxima aula. Mas pode perguntar. Autarquia. Ele não terá personalidade jurídica. Vai ser da União, vai ser uma mera autarquia da União, se for criada. Nós vamos ver isso no artigo 1º, tá? Com o artigo 18. Tem, mas basta redefinir. Pode-se criar novo estado, pode-se criar novos municípios. Redivisão dentro, né? Porque você sabe que ninguém pode sair do Brasil, né? Rio Grande do Sul, vez ou outra, você é independente. Jamais. Vou falar por quê. Mas aqui deu para entender, criancinhas? Tá. Não basta vocês saberem a classificação de professor José Afonso da Silva. Vocês têm de saber a classificação de professora Maria Helena Diniz. Para quem não é do direito, quem é Maria Helena Diniz? De quem eu também sou fã. Maria Helena Diniz é um dos maiores expoentes do direito civil brasileiro e do direito também relativo à bioética. Uma grande estudiosa, professora da PUC de São Paulo, a quem eu tenho muito respeito, e muitos alunos estudam direito e acabam por não saber disso. Às vezes, o aluno vai assistir alguma palestra e fala assim, nossa, eu estou decepcionado, a Maria Helena fala muito baixo, a dicção dela não é boa. A Maria Helena Diniz, ela é surda. E ela fala, sim, porque ela desenvolveu essa habilidade. Escreve, gente, o direito civil como ninguém. Tanto é que tem aluno que fala para mim, professora, eu não gosto de Maria Helena. Eu falo, então você não gosta de direito civil. Igual aluno falar, eu não leio o professor José Afonso da Silva. Eu falo, você não sabe direito constitucional. Porque todo mundo vai citar o professor José Afonso. Não existe pegar um livro de direito constitucional no Brasil e não ter citação, remissão ao professor José Afonso. E Maria Helena Diniz também, quando aí, né, da Constituição de 88, ela também classificou as normas constitucionais, quanto à aplicabilidade. Só que a classificação dela é um pouco diferente, porém vai dar quase na mesma. Ela vai classificar as normas constitucionais como de eficácia absoluta, ainda de normas com eficácia plena, e aí é a mesma eficácia plena do professor José. Normas com eficácia relativa restringível, que seriam as normas de eficácia contida. E normas com eficácia relativa complementável ou de complementação legislativa, que são de princípio institutivo e programático, que seria a mesma limitada. Então, quanto a essas, nós não temos problema, basta vocês lembrarem, tá? O que eu quero que vocês tomem cuidado é com essas normas de eficácia absoluta. O que são essas normas de eficácia? É a eficácia, não é o direito que é absoluto, toma cuidado. É a eficácia que é absoluta. E ela vai falar que são duas. São os princípios constitucionais sensíveis. Prof, nunca ouvi falar disso. E ainda as cláusulas pétreas. O que são os princípios constitucionais sensíveis? Nós iremos trabalhar. Não. Artigo 37. Minto. Artigo 34, inciso 7. Intervenção.
que é intervenção? Vocês vão ver comigo. Nós temos os entes federativos, novamente. União, Estados, Distrito Federal e município. Todos eles são autônomos. Autônomos. Porque soberano é a República Federativa do Brasil. Vou falar disso depois. Tá? Um ente federativo não pode intrometer na administração de outro ente. Porque senão nós não teríamos um federalismo. Ocorre que em situações excepcionais, nós poderemos ter intervenção federal. A União intervindo nos estados ou no Distrito Federal, como ocorreu no Rio de Janeiro. Ou ainda poderemos ter intervenção estadual, que é o Estado intervindo nos seus municípios, certo? Mas em quais casos? Tem inúmeros casos lá no artigo 34 da intervenção federal e os casos da intervenção estadual no artigo 35. Dentre esses, existe o artigo 34, inciso 7º, que versa sobre os princípios constitucionais sensíveis. Dentre eles, o quê? Deixa eu ver se eu consigo. Seu nome, por gentileza, menininho? Seu nome? Vitor. Eu consigo acessar a Constituição aqui? Porque eu quero mostrar os artigos. Ele não sai da tela. Acorda, Vitor. Ah, tem que fazer todo um... Tá. Fica aí, por gentileza. Eu vou minimizar. Estou aqui no Planalto. Rapidinho, gente. Deixa eu ver. Clique em permitir. Tá ok? Tô ganhando vale presente. Eu sei. Aí. Rapidinho, só quero mostrar para vocês. Trinta e quatro, inciso 7. Tá aqui. Mas não aparece para eles. Aí é só jogar para cá. Aí não aparece para mim, mas tá bom. Não, gente, não roda. Espera aí, rapidinho. Mas já vem. Esses princípios que são os princípios constitucionais sensíveis. Opa. Não, ainda não falei deles. Ah, não, eu ainda vou falar. Passei. Vou dar Ctrl F mesmo. Melhora a minha vida. Mas se eu colocar aqui 34, vai aparecer. Aí eu tenho essa DI para...
Ah, melhorou mesmo. É. Não, já passou. Não, tá aqui, tá em cima. Tá aqui, ó. Tá aí. Olha aqui. Mas aí depois você volta para mim, essa aula. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, olha o inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Que princípios constitucionais são esses? Por favor, tem gente formada em direito que não sabe disso. São os princípios constitucionais sensíveis. Por que recebe esse nome de sensíveis? Porque se eles forem desrespeitados, haverá intervenção federal. Quais são os princípios constitucionais sensíveis? Estes que estão aqui elencados. A forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático. Os direitos da pessoa humana. Ainda a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e, por fim, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, os dois serviços, ensino e saúde, se não for aplicado o mínimo exigido, haverá intervenção federal. Esses são os princípios constitucionais sensíveis que a professora Maria Helena Diniz considera como normas de eficácia absoluta. Além deles, ela também considera o quê? As cláusulas pétreas. E as cláusulas pétreas, por que esse nome pétrea? De pedra, do núcleo mais duro da Constituição. Há um grande equívoco de alguns afirmarem que cláusula pétrea não pode ser modificada. É claro que pode. O que não pode é ser abolida. O que é ser abolida? Extinta, extirpada, retirada. Tanto é assim, gente, que o nosso artigo 5º, que é o exemplo clássico de cláusula pétrea, foi modificado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Acrescentou o inciso 78 e mais 2 parágrafos. Acrescentou, agregou, não aboliu. E onde que eu encontro? Vou anotar aqui porque não está no material de vocês, anotem. Princípios constitucionais sensíveis, mas que esse microfone está judiando com a minha orelha, vocês não têm noção. Artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República Federativa do Brasil. Quem está fazendo OAB sabe que agora, né, para citar, é a Constituição da República Federativa do Brasil. E no artigo 60, parágrafo 4º, nós temos 4 incisos que são as cláusulas pétreas. Quais? Primeiro, forma federativa. Segundo, voto direto, secreto, universal e periódico. Terceiro, separação dos poderes. Quarto, direitos e garantias individuais. Mostro aqui para vocês o artigo 60. Que vocês têm de saber que são as cláusulas pétreas, o quê? Expressas. Eu vou falar isso para vocês depois. Nós temos ainda as implícitas. Não sei quando, mas vou, se der tempo. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Tome cuidado com essa palavra. Mudar pode, desde que seja para melhor, que não pode abolir. O quê? Forma federativa do Estado, e eu explico isso para vocês, por que não pode, depois. O voto, e aí tem 4 adjetivos para o voto. Direto,
Só você vota. Você não tem representante para votar por você. Né? Secreto. Você que fica aí falando para os outros em quem você votou, igual a professora Sheila Maria. Mas se eu não quiser, não preciso. Universal. Falo. Votei no Lula, né? Falei em 2002. Universal por quê? Tem valor igual para mim, como tem valor igual para o Eber. É com D ou com B? B. Eber. O seu eu não lembro, porque é... De novo. Hã? Inarta. Inarca. Vou até escrever. Eu escrevo, depois eu não esqueço. Com C? Inarca. Tá. Só para não esquecer. Diferente. Por que universal, gente? O meu voto, Sheila Maria, professora, tem o mesmo valor do voto de Silvio Santos, mega milionário. O meu voto tem o mesmo valor de qualquer outra pessoa. E universal no sentido de que presente os requisitos constitucionais, que nós vamos ver. A partir dos 16 anos, facultativo, obrigatório a partir dos 18. Né? Criança não vota. Mas esse universal é nesse sentido. E ainda periódico. Até porque nós estamos numa república, nós temos a periodicidade. Tá? Ainda a separação dos poderes. Quais poderes? Executivo, legislativo e judiciário, que na realidade não são poderes, são funções, porque o poder nós vimos, é do povo, e ele é uno e indivisível. E os direitos e as garantias individuais. Essas são as nossas cláusulas pétreas expressas, que segundo professora Maria Helena Diniz, essa grande doutrinadora civilista, afirma ser uma norma constitucional de eficácia o quê? Absoluta. Absoluta. Tá bom? Menininho, como que eu volto aqui? Só minimizar? É muita função, criança. Ah, tá. Aqui? Ai, que lindo! Muito obrigada. Bora ver se vocês aprenderam. Façam. Por que vocês... Ah, por causa da máscara, né? Que vocês não ficam mais pertos. Viu? Era para GUSP de professor. Sempre fui. É porque você é alto. Você tem quanto de altura, menino? 1,90 aí? Você é alto. Respondam que eu já vou direto. Hoje nós temos muito assunto. É limitada? Olha o que está bem no começo. Então, regulou o suficiente, mas deixou margem para ele, é o quê?
Viu? Ó, interpretação, gente. Vocês sabem o conteúdo. Posso ler? Vamos lá. Eu nem sei que banca que é essa, ABCP, mas vamos lá. Tem tantas bancas. Todas que eu trago de concurso. Eu assino aquele que concursos. Vocês já sabem que é questão de concurso. Você nem precisa assinar. São 10 questões por dia. E aí, como eu e minha irmã estudamos, né? Acabamos assim, então eu tenho ilimitada. E é muito bom, gente. Exatamente. Muito bom mesmo. Vamos lá. O professor de Direito Constitucional, João Marcos, estava em aula para ensinar sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, de acordo com a construção doutrinária da eficácia das normas constitucionais. Essa construção doutrinária é professor José Afonso da Silva, tá? Se trouxer só isso, é a classificação dele. Quando eles querem cobrar Maria Helena Diniz, eles falam Maria Helena Diniz, ou colocam as iniciais do nome dela, tá? Aí vocês já vão para ela. Para instigar a busca pelo conhecimento de seus alunos, colocou um trecho na lousa e pediu para que os alunos dissessem sobre qual classificação de norma constitucional aquele texto se tratava. O texto era sobre as normas. Olha o que diz. Que o legislador constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria. Se parasse aqui, como disse que ele regulou suficientemente, seria norma de eficácia plena, mas tem uma vírgula. Mas deixou margem à atuação restrita por parte da competência discricionária do poder público. Ou seja, a norma está regulamentada suficientemente, como da profissão. Mas pode o quê? Restringir. Nos termos que a lei estabeleceram, nos termos de conceitos gerais. Lembra que nós vimos conceito ético-jurídicos, iminente perigo público? Nela enunciados. Fonte, José Afonso da Silva. A aplicabilidade das normas constitucionais, né? Esse livro de 82. Apenas uma aluna acertou a resposta correta, e se tratava de Marcela, que respondeu se tratar das normas constitucionais de eficácia contida. Contida. Poderia ficar em dúvida, ilimitada, plena, reservada, não tem essa eficácia, tá? Eficácia reservada. Se, olha ali, tá bom? Próxima. Próxima. Essa aqui é ótima, do CESP e Sebrasp. As questões do CESP são inteligentes. Nós podemos criticar, mas temos de dar mão à palmatória, né, gente? Verdadeiro ou falso? Na verdade, CESP é certo ou errado, né? Certíssima. Olha só. Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais e aos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir. Em se tratando de norma constitucional contida, enquanto não sobrevier condição que reduza sua aplicabilidade, considera-se plena a sua eficácia. Perfeita. Ó, ela é plena, mas ela pode sofrer restrição, essa é a palavra, tá? Tanto é que a professora Maria Helena Diniz chama de restringível, tá? Certo? Deixa eu ver se eu coloquei mais uma. Não. Nada mais, nada menos, de novo, que professor José Afonso da Silva. Uma outra classificação, mas agora um pouco diferente. Professor José Afonso da Silva, pegando a Constituição por inteiro, ele dividiu essa Constituição por elementos, que ele chama de elementos da Constituição. E ele pega essa Constituição e vai dividir ela em 5 elementos. Em 5 elementos. Vamos lá. Elementos
da Constituição. E eu ri porque eu escrevi no material, sorte que deu tempo de eu corrigir para mandar para o Robert, eu escrevi assim. Assim que eu fiz, ó. Aí eu fui ler meu material, falei, gente do céu, a professora tá doida, escreve 3 aqui e coloca 5. São 5, tá? A, B, C, D e E. Quais são esses elementos? Vejam, são os elementos orgânicos, são os elementos limitativos, são os elementos socio-ideológicos, os elementos de estabilização constitucional e, por fim, os elementos formais de aplicabilidade. Vamos lá. Elementos orgânicos. Elementos limitativos. Elementos socio-ideológicos. Elementos de estabilização constitucional. E, por fim, elementos formais de aplicabilidade. Para isso, vocês precisam conhecer a Constituição. Se ainda não a têm, imprimam no site do Planalto e ande com essa Constituição, tá bom? Já não sei voltar aqui, menininho. Ajuda a professora? Será? Foi. Muito obrigada. Professora é um asna. Não, eu quero. Eu quero o comecinho. A professora é um gênio, gente. Vocês não têm noção. Não, eu quero o artigo. Artigo. Peraí. Eu tá aqui, né? Primeiro que eu detesto esse negocinho aqui. Eu fiz até minha irmã comprar mouse para eu usar o notebook dela. No. Gente, eu tô no ADCT. Que loucura. Tá aqui. Isso aqui, a Natália Masson trata muito bem. Quais são, gente, esses elementos orgânicos constitucionais? Ele é bom. Na época eu estudei por ele na faculdade, minha professora amava ele. Eu vou citar ele hoje. E ele escreve bem. O carequinha, né, como diz o presidente. Esse presidente é um caso à parte, né, gente? Bora lá. Para isso, você tem de ter a Constituição e vocês vão anotar. Quais são os elementos orgânicos? O título 2. Da organização política, ou da organização do Estado. Aqui, ó. Da organização do Estado. E por que eu sei que ele é um elemento orgânico? Justamente,
Essa organização do Estado, que começa a partir do artigo 18, ele vai trazer quem? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, por isso que ele chama de elementos orgânicos, tá? Que é o título 3, não é 2, porque 2 é direitos fundamentais. Título 2 da Constituição Federal. Quem mais entra aí nesse elementos orgânicos? Descendo. Opa, aqui. Trinta e sete, 40, vai até 40 aí. Deixa eu ver aqui. Ah! Olha só. Da organização dos poderes. É orgânico também. Começa pelo poder legislativo, depois vai para o poder executivo e aí vai para o poder judiciário. Então, anotem. Eu vou ter de apagar. É da também? Da organização dos poderes. Título 4. Da Constituição Federal. E, por fim, ainda, acaba entrando do título 5 das Forças Armadas, e da Segurança Pública, e, por fim, o título 6 da tributação e é e do orçamento. Que é o título 6. Para o professor José Afonso da Silva e para a doutrina, né, do direito constitucional, esses são os elementos orgânicos. A organização do Estado brasileiro, e aí a divisão nos entes federativos, a organização dos poderes, as Forças Armadas e a Segurança Pública, e ainda tributação e orçamento. Prof, como que isso é cobrado em prova? Mostro para vocês daqui a pouquinho. Eles vão contar uma história e vai falar, por exemplo, se é da organização dos poderes, vocês vão marcar como elementos orgânicos. Tá? Posso apagar? Elementos limitativos. Esse limitativo, gente, é em relação ao Estado. Se são elementos limitativos, é onde o Estado não tem uma ingerência. E onde que o Estado não tem uma ingerência? Nos direitos e nas garantias fundamentais. E os direitos e garantias fundamentais encontram-se no título 2 da nossa Constituição. Porém, no título 2 encontra-se o artigo 5º, mas também encontra o artigo 6º, o artigo 7º, 8º, 9º, 10º e 11º. Do 6º ao 11º versa sobre direitos sociais.
Depois vem para o artigo 12, que é nacionalidade, 13, direitos políticos, e assim até chegar no 17, partidos políticos. Só que os elementos limitativos não é todo o título 2. Por quê? Porque os direitos sociais, ele faz parte de outro grupo, que são os elementos socio-ideológicos. Então, aí, em elementos limitativos, é o título 2, com exceção dos direitos sociais, tá? É o título 2, que são direitos e garantias fundamentais. Com exceção dos direitos sociais. E os direitos sociais estão entre o artigo 6º ao 11 da Constituição Federal. Esses eu sei de cor. Ok? Copiaram? 3. Elementos socio-ideológicos. Ideológicos. Os elementos socio-ideológicos são aquelas normas constitucionais que versam sobre os direitos sociais e que também se volta ao bem-estar social da população brasileira, tá? Então, quais são esses elementos socio-ideológicos? São os direitos sociais que estão previstos, né, no capítulo 2 do título 2, e ainda o título 7, que fala da ordem econômica e financeira, e o título 8º da ordem social. Então, vamos lá. Quem são esses elementos socio-ideológicos? São os direitos sociais, existente no capítulo 2 do título 2 da Constituição Federal. Ainda o título 7, que é da ordem econômica e financeira. E ainda o título 8, que é da ordem social. E aqui nós temos a Seguridade Social, né? Previdência, saúde e assistência social. Viu como não é difícil? Aí cai numa prova, você fala, meu Deus, o que, que é isso? E isso eu não vi na faculdade, tá, gente? Quando na faculdade da teoria da Constituição, eu só vi os conceitos, que foi o bem básico, a classificação bem básica, 6 classificações, e a aplicabilidade das normas, somente isso. Aí depois você vai estudando, você vai agregando. Posso apagar? Pode, Heber? Tá, eu vou apagando. É que eu não tenho um raciocínio lógico, né, gente? Em vez de eu apagar de cima para baixo, eu apago de baixo para cima. Vivendo e aprendendo. Falem para os demais alunos assistirem à aula, tá? Pronto?
Então, você cola grau este ano. Ano que vem, né? Mas a colação geralmente é em janeiro. Ah, este ano. Nós já estamos em 2022. Ô, Sheila Maria. D. Elementos de estabilização constitucional. Que dia que é a sua colação? É. Da faculdade que eu trabalho é dia 7 e 8. A nossa é presencial. Mas protocolo de segurança ao máximo. Número de convidados restritos. Bem interessante. Eu sou homenageada nos 2 dias. Univag. Hoje só Univag. Eu já dei aula num determinado período na minha vida, eu dava aula no ISEC, no Univag e na Unic. Você fez? Você fez o quê? Direito? Você formou quando? Ah, tá. Bem-vindo. Boa tarde. Vamos. Quais são esses elementos de estabilização constitucional? São elementos que visam garantir a própria Constituição, o próprio respeito à Constituição. E a Constituição, próxima aula, sobre os entes federativos, diz que eles são autônomos. A União é autônoma, o Estado é autônomo, os municípios são autônomos. E tem de se garantir essa autonomia. Ocorre que, se excepcionalmente esses entes federativos não estiverem respeitando a Constituição, e aí, a partir de Estado, né, e município, porque a União não sofre intervenção, porque não tem ninguém maior que ela. Ah, a professora vai sofrer intervenção internacional? Claro que não, nós somos soberanos. Nós resolvemos os nossos problemas internos, né? Então, haverá o quê? Se os estados não respeitarem a Constituição, os princípios ali elencados. Intervenção federal. Se os municípios não respeitarem o que está elencado na Constituição, intervenção estadual. Então, a intervenção é um modo de se manter o quê? A estabilidade constitucional, de se garantir os preceitos constitucionais, tá bom? Então, vem aqui, ó, intervenção. Não só a federal como a estadual. E a intervenção está prevista no artigo 34 ao artigo 36 da Constituição Federal. Certo? Para que a Constituição esteja atual, condizente com a realidade da sociedade, ela pode passar por modificações. Como é que se modifica a Constituição hoje, gente? Emenda constitucional. Então, a emenda à Constituição também é um elemento de estabilização constitucional. E onde no texto constitucional está previsto a emenda? No artigo 59, inciso 1, que fala das espécies legislativas, começa com emenda à Constituição, aí depois fala de lei complementar, lei ordinária, medidas provisórias, tudo mais. E o artigo que regulamenta em si a emenda é o artigo 60. Aproveito o ensejo para falar uma coisa para vocês de língua portuguesa, que eu sei que cai na prova da Cefaz. Vocês já tiveram, quem foi o professor aqui de vocês de língua portuguesa? Bodão? Dizem que ele é muito bom, eu não o conheço. Tome cuidado com esse advérbio aqui, principalmente em prova, onde é advérbio de lugar.
Sheila, onde você está? No LAC Concursos. Porque, vez ou outra, a gente utiliza esse onde como se fosse em que, no qual, e não é. Onde é só para referir-se a lugar. Sheila, de onde vem? Que é o de onde, né? De onde, juntando da donde. Existe, existe. Sheila, de onde vem? Sou de Rosário Oeste. Sou de Rosário Oeste. Onde está? Estou no LAC. Aonde vai? Ao sair para casa. Aí é o aonde. Tá? Mas sempre referindo-se a lugar. Por isso que eu falei, onde se encontra na Constituição, ali dentro da Constituição. Amo Sabag. Eduardo Sabag. Ai, eu amo ele. Ele é de português tributário, pai professor, né? Vamos lá. Eu tive o privilégio de conhecer o Pablo Stolze pessoalmente. Vivo e jovem. O Pablo Stolze deve ter 40 e poucos anos. Eu acho engraçado porque eu vim da engenharia, né? As pessoas que mais beberam e tal, todos já morreram, né? Inclusive, todos, a maioria são vivos, né? Eu acho que São. comecei o curso, achei estranho, né? E jovens, e jovens. Eu tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação, porque, diferentemente dos outros, na faculdade eu já decidi, sempre eu quis ser professora. Então, para começar a dar aula aqui no Mato Grosso, você tem que ter primeiro a especialização, né? E aí eu escolhi a Fundação Escola do Ministério Público. E a minha especialização foi de 2 anos. E eu fiz trabalho, processo de trabalho e direito previdenciário. E presencial. Aí eu tive aula com o Rodolfo Pamplona, que escreve junto com o Pablo Stolze. E eles vieram juntos. Né, o Pablo Stolze é juiz, né, de direito e ele é juiz do trabalho. E ele veio para dar aula para a minha turma e o Pablo Stolze veio para dar aula para a turma da pós de Direito Civil e Processo Civil. E aí eu conheci o Pablo Stolze lá na fila para o lanche, como qualquer pessoa de uma humildade, gente, sem igual. Não sei se ele engordou, né? Mas ele era mais magro, assim, ele tinha meu corpo magrinho, mas na hora que abre a boca, estronda. A desembargadora, não tive aula com ela, eu tive aula com o Rui Ramos. Uhum. Eles são bons. Gente, ainda, se a Constituição for desrespeitada, nós temos o controle de constitucionalidade. E no controle de constitucionalidade, nós temos 2 principais ações. A ADI, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que alguns também chamam de ADIM, não há erro. E nós temos ainda, com o advento da emenda constitucional número 3 de 93, a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade. E quem vai fazer, então, essa estabilização constitucional será o quem? O STF. O STF. Então, aqui nós ainda temos a ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade e nós temos ainda a ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade. Para você ter uma ideia, essa Natália Masson, eu acho que ela deve ter uns 35 anos.
E ela está terminando o doutorado em Portugal. Novíssima, por isso que eu falei para você, ela parece uma Barbie. Eu fiz o curso dela completo, Direito Constitucional, em 2015, que eu estudava pra caramba para juíza. E aí eu fiz no LFG e ela veio, na última aula ela veio no presencial. Gente, porque assim, na tela, né, parece grande, não sei como. Gente, toda. Eu falei, gente, é uma Barbiezinha. Novinha, novinha. Bora, bora. Ainda temos mais. O título 5 da defesa do Estado e das instituições democráticas. E ainda não, é orgânico, só. Ok? Próximo elemento. Depois o senhor assiste a aula, tá? Que eu dei a aplicabilidade do José Afonso. Posso? Esperar só um pouquinho, Weber. Você é o quê, Weber? Engenheiro civil? Eletricista? Muito procurado ultimamente, hein? Você está querendo deixar essa área, menino? Começa a estudar para o TRT. TRT daqui abre, ou este ano, o ano que vem. E tem para engenheiro eletricista. Geralmente uma vaga, né? Que é analista. Analista TRT hoje, inicial 14 mil. Tranquilo. Você só vai lá no TRT, queimou uma lâmpada, você troca. Não é verdade. Professora, a senhora está acabando com a profissão. Não, os engenheiros trabalharam muito quando da construção do novo TRT, que foi ali em frente ao Shopping Pantanal. Aí trabalhou, né? Mas do contrário é da manutenção. Eu sei porque eu já trabalhei em órgão público, gente. Igual aqui, ó. Se a professora não soube, vai lá e chama o técnico de informática. Vai lá, voltou para sua salinha. Gente, TRT é o sonho, por isso que eu falo, né? Fisioterapeuta, lá tem fisioterapeuta. Você está trabalhando lá, sentiu uma dorzinha no braço, vai lá no negócio, faz massagem. Você está trabalhando, sentiu uma fisgadinha no dente, vai lá que tem dentista, no TRT. Foi lá, queimou sua lâmpada, chama um engenheiro elétrico. Brincadeira. Mas já pensou, gente? Essa Sheila Maria. Elementos formais. Esse aqui ama cair, tá? De aplicabilidade. Professora, desses elementos, quais que mais caem? O orgânico e os elementos formais de aplicabilidade. A própria Constituição, gente, vai trazer como é que as normas constitucionais devem ser o quê? Devem ser aplicadas. Nossa. E no artigo 5º, no parágrafo 1º, isso aqui é importantíssimo, despenca em prova. Porque nós vimos que existem normas de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada. E eu mostrei para vocês, dentro
do próprio artigo 5º que nós temos normas de eficácia contida. E nós temos normas de eficácia limitada. Aparece nos termos da lei complementar. Mas olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 5º. Que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aqui, ó. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, é um elemento formal de aplicabilidade, dizendo que essas normas que definem direitos e garantias fundamentais terão aplicação imediata. Além disso, o que nós temos? O ADCT. O que é o ADCT? É a terceira parte da Constituição, que são os atos das disposições... Ave Maria. Isso que... Não tem atos das disposições constitucionais transitórias. Está aqui. É ato. Ato das disposições constitucionais transitórias. O famoso ADCT. E para que foi criado o ADCT? Só coisa aqui nossa, né? O ADCT foi criado justamente para ter essa integração da antiga Constituição para a nova Constituição. Como, por exemplo, a Constituição vai no ADCT extinguir os territórios que ainda existiam em 88. Vai falar, não tem o território de Fernando de Noronha? Deixa de ser território e passa a pertencer novamente a Pernambuco. Território tal transforma-se em Estado. Ok. E ainda diz como que serão aplicadas algumas normas, tá? Então, esses são os exemplos de elementos formais de aplicabilidade. Quem? O artigo 5º, mas toma cuidado, não é todo o artigo 5º. Porque o artigo 5º é exemplo do quê? De elementos limitativos, que são os direitos e garantias fundamentais. É o artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que as normas definidoras de direitos e garantias individuais terão aplicação imediata. E ainda quem? O ADCT, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. E por que eu disse que no Brasil é um caso engraçado? Transitórias. Até hoje nós temos modificação do ADCT. Que transitório que é esse, gente? Da Constituição de 88 para hoje tem quantos anos? 88, 30... Vai fazer 34, né? 33. Tá? Joia. Isso, dia 5 de outubro, vocês já sabem, importantíssimo. Vamos ver se vocês estão ok. Ministério Público Militar. E esse daí é o melhor de todos os, para quem não quer trabalhar, né? Procurador. É verdade. O que faz o Ministério Público Militar no Brasil? Então. Dá uma aula, olha, pega aí Rogério Sanches, expoente do direito penal como ninguém. A filhinha dele, você já viu? A minha irmã tem Instagram. A filhinha dele desse tamanho dá aula de direito penal, gente. Sabe como ninguém o que é. Então, ele é do Ministério Público Militar. Tem. É, não é? Promotor militar. É militar. Salvo engano, é sim. Também conheci na Fundação Escola do Ministério Público. Mas não é tão humilde assim, não. Não é questão de não ser tão humilde, é mais na dele.
É mais na dele, não é igual o Pablo Stouze, né? Que é todo dado, igual a Sheila Maria, né? Eu sou uma pessoa dada. E é engraçado, porque vocês vão me ver em sala de aula, eu sou extremamente falante, né? Faço piadas quando tem aluno, assim, que eu tenho mais intimidade, mas fora de sala de aula eu sou uma mosca morta. Cristiano Chaves, mas é o direito civil. É. Direito civil. Processo civil é o amigo dele, Fred Didier, que eles são assim. Conheço as obras. Responderam? Hoje eu estou falando demais, gente. Não tem intervalo no sábado? Que horas que é o intervalo? Será? Vamos só terminar aí, então? Resposta, criancinhas. Professora, a senhora fica chamando a nossa atenção? Tá bom, vou ficar quieta. Tá, e a outra? Professora, é falsa porque não conteve a exceção. Vai na regra. A regra é sempre verdadeira. O ato das disposições constitucionais transitórias, que é o ADCT, pode ser conceituado como um elemento da Constituição com caráter orgânico? Instituiu algum órgão, alguma instituição, alguma entidade? Não. De estabilidade constitucional? Também não. Socioideológico? Fala de direitos sociais, do bem-estar social? Não. Formal de aplicabilidade. 15. CESP e SEBRASP. Acerca dos elementos e normas constitucionais, julgue os itens seguintes. Na verdade, é só um, né, que eu trouxe. Consideram-se elementos limitativos da Constituição as normas constitucionais que compõem o catálogo dos direitos e garantias individuais. Certíssimo. Artigo 5º, que tem ali como exemplo, né? Os direitos e... Então, por isso, porque tem a exceção, né, dos direitos sociais. Né? Mas é porque eles são mais voltados para os direitos de primeira dimensão, não o segundo, né, que é o nosso direitos sociais, eles, né, de segundo plano, mas essa considerou verdadeira. Por isso que tá, né, eu falo, eu tenho problema, quando eu vou fazer um concurso, e eu rezo para continuar sendo o FCC, da Magistratura do Trabalho agora a próxima, por quê? Porque do CESP, essa é uma questão que possivelmente eu deixaria em branco. Mesmo com esse, porque eu não sei o que o CESP vai considerar. E aí, para você não perder ponto, porque você sabe que os concursos do CESP, a maioria, não todos, porque o CESP também tem, né, múltipla escolha. Uma certa anula uma errada, e aí você fica. Eu sempre fico, e os todos, será, dos direitos e garantias individuais? Né? Mas se você parar para pensar, os direitos e garantias individuais é o artigo 5º. Mas não é só o artigo 5º, porque aí você excepciona o 6º, do 6º ao 11, que são os direitos sociais, aí vem o 12, que são os direitos de nacionalidade, o 13. Tá? Verdadeiro. Certo, criancinhas? Vamos para o intervalo aí, 10h50, de 15 minutos, volto 10h05.